Fala pessoal, tudo bem? Em menos de 40 segundos eu vou te contar o que tem no programa de hoje. Bora? Um robô está ajudando arqueólogos a montar um verdadeiro quebra-cabeça gigante. A primeira ovelha editada geneticamente da Índia acaba de fazer 1 ano e já está chamando a atenção, viu? E ainda, o Google Maps vai ganhar uma versão turbinada com inteligência artificial. Vamos juntos? Então, olha, roda o VT. Se liga na primeira notícia, olha só, um estudante japonês criou um sutiã, é isso mesmo, um sutiã que só abre com a impressão digital. Mas calma, que não é a digital da dona não, viu? É do parceiro ou da parceira. Na ideia do inventor, o fecho do sutiã teria um sensor biométrico, tipo de celular, que só libera quando reconhece a digital cadastrada. A invenção viralizou e, claro, abriu o debate, né, e chamou a atenção de muita gente achando engraçado, mas também muita discussão sobre autonomia, controle e até a vigilância nos relacionamentos. O próprio criador disse que a ideia não é ser um produto real, é mais uma provocação tecnológica dessas que fazem a internet parar e pensar. Será que a tecnologia precisa mesmo entrar em tudo? Eu acho que não, né? Vamos lá, olha, o Google Maps vai ganhar uma versão turbinada com inteligência artificial do Google. A ideia é deixar o app mais esperto e interativo, permitindo que você faça a pergunta por voz direto no mapa. O destaque é o recurso Ask Maps, que funciona como um assistente dentro do aplicativo. Você pergunta o que precisa e o Maps responde, mostrando opções ali por perto. Tipo assim, dá para perguntar onde carregar o celular, se tem uma quadra de tênis iluminada para jogar à noite ou qualquer outro lugar específico. O app analisa e mostra sugestões próximas. Outra novidade é um mapa mais detalhado. As rotas vão mostrar prédios, viadutos e terreno em 3D, viu? Em 3D. Além de destacar coisas da via como faixas, sinal e placas de parada. Interessante, né? Agora, imagina usar uma espécie de visão de raio-x na história. Parece ficção científica, mas foi exatamente assim que cientistas conseguiram recuperar o que pode ser o mapa das estrelas mais antigo da humanidade. Esse mapa foi feito por astrônomo grego que há mais de 2000 anos observava o céu a olho nu e anotava a posição das estrelas. Só que na Idade Média, monges rasparam o texto original para reutilizar o material e escreveram textos religiosos por cima. Agora, pesquisadores nos Estados Unidos analisaram o manuscrito com raio-x superpotentes, viu? Como as tintas usadas eram diferentes, deu para revelar o texto escondido. Mas esse texto, gente, ainda não foi traduzido. Bateu a curiosidade, né? Eu já tô louco para saber o que estava escrito. E olha que massa essa história. Cientistas encontraram o fóssil de um dinossauro minúsculo na Patagônia, na Argentina. E ele pesava menos de 1 quilo, ou seja, era um dos menores dinossauros já descobertos na América do Sul. O animal viveu há cerca de 90 milhões de anos. Ele fazia parte de um grupo de dinossauros parecidos com aves, que tinham braços bem curtinhos e uma garra grande. Os cientistas acreditam que ele provavelmente se alimentava de insetos tipo formigas, sabe? A descoberta também ajuda a entender melhor como esses dinossauros evoluíram e se espalharam pelo planeta. Mudando de assunto agora, a China aprovou, olha só, o primeiro implante cerebral invasivo para uso comercial no país. A tecnologia é voltada para pessoas com paralisia parcial. Na prática, funciona assim. Sensores são colocados no cérebro e conectados a uma luva robótica, ajudando o paciente a voltar a segurar e mover objetos com as mãos.
O sistema já foi testado em 3D. Na verdade, o sistema foi testado em 36 pacientes e mostrou resultados positivos. A ideia é que no futuro, tecnologias como essa permitam controlar aparelhos usando apenas, olha só, o pensamento. Interessante isso, né? Imagina mover as coisas usando apenas o pensamento. E olha só, você já imaginou uma sala de aula totalmente diferente, onde tablets, robôs fazem parte das atividades? Isso, olha, já é realidade em muitas escolas públicas e particulares também. Para falar sobre como as novas tecnologias estão revolucionando a educação, vamos conversar com o Ivan Hipólito, que é especialista em educação tecnológica. Olha aqui aparecendo já no telão. Ivan, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão importante, tão relevante para todos nós. Ô Ivan, deixa eu te perguntar, como que o processo de aprendizado com a robótica ele acaba ajudando e auxiliando nas escolas? Bom, vamos lá. A robótica educacional é um tema extremamente atual e necessário para a educação pública e para a educação de forma geral, né? Ao implantar a robótica, ela vem como uma ferramenta. O fato da gente trabalhar como uma ferramenta, isso traz uma conexão e um suporte aos professores, de maneira a ampliar as possibilidades de aula e também fazer com que os alunos tenham um maior interesse, um maior engajamento, exatamente por ter essa conexão com aquilo que eles vivem. Os alunos já nascem conectados, eles estão em um outro ritmo muito diferente do nosso, das gerações anteriores. Então, isso é extremamente necessário que eles trabalhem com tablets, com programação, com construções, com protótipos. E a implantação da robótica, ela vem de encontro a essa necessidade. Ela faz com que esse entendimento, essa prática, esse aprender fazendo, mão na massa, se sustente e seja algo que vai fazer a diferença para os alunos. E como que é essa aceitação pelos alunos, a gente acaba ficando curioso, né? Até mesmo para saber, eles recebem bem? Olha, da melhor maneira possível. Eu sempre digo que a gente precisa dar a oportunidade aos alunos, dar as ferramentas para os alunos, porque em termos de engajamento, conhecimento, autonomia nos processos, eles dão um show. Eles precisam realmente ter a possibilidade de trabalhar com equipamentos, ter o acesso. A gente precisa tornar o acesso de uma maneira que seja disponível a todos os alunos, principalmente na educação básica, para que essa oferta ela alcance e a gente tenha uma consiga equalizar um pouco a diferença que existe do ensino privado e do ensino público, né? Então, a importância de trabalhar políticas públicas voltadas à educação para que possamos ter essa oferta e possibilitar aí que os alunos tenham um aprendizado cada vez mais prático. A minha curiosidade agora é saber como que eles são preparados para essa nova realidade em sala de aula. Perfeito. Bom, a robótica educacional ou tecnologias educacionais de forma geral é sempre um conjunto de implantações, onde a gente passa por toda uma estrutura de formação de professores, treinamento, acompanhamento, ou seja, tem essa parte de organização de serviços com os professores. Você tem a estrutura da metodologia, extremamente importante. Nenhum produto se sustenta sem ter uma metodologia por trás. E você tem, é claro, os recursos tecnológicos. Então, trazendo isso para uma forma mais específica para a robótica, além da entrega de kits, de tablets e de todos os recursos de plataforma digital, é necessário que tenha uma metodologia que leve tudo isso para o currículo, que trabalhe com as disciplinas curriculares, com as temáticas, com o currículo específico de cada escola, de cada cidade, enfim, e que tenha o suporte dos professores. Os professores sejam preparados para trabalhar tudo isso, para serem os mediadores desse aprendizado e possibilitem que os alunos possam se desenvolver a partir do uso dessa ferramenta, como disse anteriormente. E comparando com o ensino tradicional, as escolas que adotam a robótica conseguem obter um resultado melhor? Sim, conseguem, e isso é nítido. E até fazendo uma comparação, eu ouvindo um pouco dos temas que foram colocados na abertura do programa,
Foi falado sobre implante com sensores e luvas robóticas, touch, IA, GPS, e quando trouxe um tema de dinossauros, junto a ele veio os cientistas. Então veja que tudo está em função de tecnologia. Para qualquer temática que a gente vai falar de ciência, tecnologia, de matemática. Então, é extremamente importante, eu bato muito na tecla de políticas públicas que venham acompanhadas de projetos bem estruturados, né, baseados nesses três eixos de metodologia, de formação de professores e de recursos, para que, de fato, a gente consiga ter esse trabalho de uma maneira contínua, longa, duradoura e que possa refletir nos resultados que a gente naturalmente consegue medir e acompanhar através de engajamento, desenvolvimento dos alunos, de participação em eventos, em ações. É incrível, a gente ouve relatos, constantes relatos, sobre a participação de alunos em atividades que envolvem robótica em período de férias, em dias não letivos, finais de semana, fora de horário, contraturno, para treinamento, principalmente quando a gente fala de competições, né? O ato de ter competições, não somente esportivas, mas também educacionais, isso gera um engajamento muito grande e é uma das possibilidades de fazer essas medições de aprendizado e avanço de uma forma espetacular. Você falou desses campeonatos, mas a partir de que idade os alunos eles podem começar a estudar robótica, enfim, aprender a robótica? A robótica educacional ela é muito ampla. A gente consegue trabalhar a partir de 3 anos de idade, já na educação infantil. Óbvio que com um número de recursos um pouco menor, com uma adequação às temáticas da educação infantil, mas seguindo para o ensino fundamental, anos iniciais, já trabalhando com sensores, com motores, com programação e, é claro, tendo uma evolução gradual ao longo dos anos. Como ela é uma ferramenta para trabalhar as atividades curriculares, a gente vai entender que existe, ao mesmo tempo que existe um avanço tecnológico, esse avanço está condicionado ao avanço das disciplinas. Então, lá no ensino médio, naturalmente, nós teremos um volume muito maior de conteúdos, de programação, de possibilidades de programação, uso de novos sensores, por exemplo, alinhados ao que diz e ao que pede as disciplinas. Então, quando eu trabalho química, física, obviamente a gente vai ter um nível bastante elevado de programação e um nível de dificuldade, obviamente, também muito maior. Mas, de uma forma prática, respondendo a sua pergunta, a partir de 3 anos de idade, e aí não há limite para encerrar. Bem novinho mesmo, né? Quais são as principais habilidades que os estudantes acabam desenvolvendo? Eu amo essa pergunta, porque ela vai muito além de sala de aula e muito além daquele contexto educacional, né? A partir de uso do trabalho com a robótica educacional, de uma atividade em equipe, a gente tem o desenvolvimento de soft skills, da habilidade da oratória, porque é comum que os alunos façam as apresentações dos projetos que eles estão construindo. Então, você tem aluno ali gaguejando na sua apresentação, mas fazendo isso de forma repetida, toda semana, toda aula, ele vai ter um desenvolvimento natural, o que é maravilhoso. Né? Maravilhoso, porque todo desenvolvimento natural ele não gera um trauma ou um impacto. E veja que eu estou dando um exemplo de um dos maiores medos da humanidade, que é falar em público. E a gente tem isso de uma forma mais indireta sendo desenvolvida a partir da robótica. Além, é claro, de consenso para uma atividade em equipe, de liderança, né? Aquele aluno que traz o time, que começa a acelerar os projetos, trabalhar, resolver situações de problema. E, é claro, as atividades também de programação, do pensamento computacional, né? Da lógica de programação que eles estão trabalhando ali, e esse desenvolvimento, digamos, mais curioso acerca das disciplinas, porque quando você olha para uma temática a partir do livro, da fala do professor, você tem uma dimensão a respeito daquele tema. Quando você vivencia aquele assunto, você constrói um protótipo para entender melhor aquele assunto, o seu nível de curiosidade aumenta, as suas dúvidas aumentam, você vai enxergar por outros ângulos e, consequentemente, haverá um entendimento maior acerca daquele tema. Então, são inúmeros os pontos de benefício a partir de uma atividade
prática com a robótica educacional. Quando a gente acaba falando de escola, a gente fala também em atrair esse aluno, né, deixar a aula mais atraente. Como que a tecnologia ajuda nessa questão, por exemplo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, quando eu ia para a escola, na educação, no ensino fundamental, né, na minha época no ginásio, lá, enfim, eu deixava na minha casa uma TV de tubo sem controle remoto. Então eu tinha que levantar e ir lá mudar um canal para poder. E eu não tinha um celular, eu não tinha um outro equipamento. Era muito fácil ir para a escola, muito prazeroso, porque não existia um atrativo tecnológico na minha casa. Hoje em dia isso é completamente diferente. Independente de questão social, mas todo mundo tem uma TV fininha lá, tem um streaming, um celular dos pais, do tio, de alguém, enfim. Então, existe um contato com a tecnologia. E se você não tiver o uso da tecnologia na escola também, haverá uma concorrência muito desleal, onde a escola estará sendo prejudicada nesse sentido. Então, é fato que a tecnologia está aí, não é de hoje, isso já tem bastante tempo. O avanço dela é constante. Falava-se muito em informática, não se fala mais de informática. Temos hoje outros meios para trabalhar tecnologias educacionais. Muitas coisas vêm, surgem, a gente conhece, alcança um auge e de repente desaparece. Então é preciso trabalhar fortemente com isso. Já estamos falando sobre IA há algum tempo, novas gerações da IA, inclusive foi tema da abertura do programa. Ou seja, é imprescindível que as escolas públicas, a partir de políticas públicas, tenham isso incorporado de uma maneira muito sólida, para que o trabalho não tenha um início e um fim próximo, mas seja algo construído ao longo do tempo, ao longo de toda a educação básica, para sim ofertar os melhores resultados para esses alunos que vão, obviamente, construir o futuro, né, o nosso futuro. Existe o risco da tecnologia acabar, distraindo o aluno, por exemplo, no aprendizado, por exemplo? Eu diria que não, porque a tecnologia ela está tão avançada que hoje existe uma série de ferramentas para isso. Eu vou te dar um exemplo. Nos programas que a gente acompanha, fornece, implanta, enfim, quando a gente fala, por exemplo, do equipamento tablet, ele já tem uma série de restrições, tanto para aplicativos quanto para sites, então ele tem uma estrutura já preparada, organizada e feita para o funcionamento daquela aula em específico. Ou seja, com aquele equipamento não é possível utilizar para outras finalidades, pelo menos não durante o período de aula. Isso tudo é feito via programação. Então, há um controle, um comando para que a organização da aula aconteça da melhor forma possível, sem nenhum tipo de distração. Eu estou te dando um exemplo, né? Existem inúmeros, mas a tecnologia bem utilizada, ela já faz esses bloqueios, essas restrições, esse controle, para que todo o momento seja, de fato, um momento útil, preparado, organizado e executado em prol daquela atividade. Quando a gente fala de escola pública, a gente sabe as dificuldades, né, que acabam tendo por lá. Essas escolas, elas também conseguem implementar o projeto de robótica e como que isso funciona? Olha, eu tenho escolas, hoje que eu atendo na região norte do país, que elas têm dificuldade de ter energia elétrica. Não estou falando de internet, não estou falando de mais nada, têm dificuldade com energia elétrica. E funcionam. Porque uma importância também da tecnologia é você ter condições de trabalhar de maneira offline, respeitando e entendendo que nós estamos em um país continental, de dimensões continentais, com dificuldades das mais diversas possíveis, e não dá para se exigir ou se colocar uma régua alta em termos de infraestrutura. Então, hoje a gente consegue trabalhar com um programa de robótica educacional, por exemplo, em um espaço sem internet e muitas vezes sem energia elétrica ao longo de todo o período. Você carrega os tablets, eles têm bateria para 4, 5 dias, uma semana, dependendo do modelo e do momento que ele tiver. Ou seja, dá para se fazer, dá para se levar para qualquer região que seja. Nós atendemos escolas indígenas, escolas quilombolas, de imigrantes, enfim, dos mais variados cenários e situações e realidades possíveis. Eu entendo que não há um impeditivo
para que não seja implantado algum tipo de tecnologia educacional em uma escola, independente da sua realidade. Existe a dificuldade, né, mas dá para fazer, né. E Sim. qual que é o papel da programação dentro da robótica educacional, por exemplo? Olha, a programação, ela vai ditar a regra, né? Por exemplo, a partir de um motor, você tem um motor ali, você pode definir como ele vai funcionar. Existem inúmeras possibilidades. Então, você pode fazer com que o motor funcione a partir de um som, a partir de um momento que ele identifique uma cor. Então, um sensor ele vai identificar uma cor verde, isso vai fazer com que ele ande. Identificar uma cor vermelha, ele vai parar, por exemplo. Ele pode funcionar por segundos, por centímetros, por giro, por rotação, por exemplo, um terço de uma rotação, enfim. A programação ela vai ditar a regra do funcionamento de um protótipo. E ela é extremamente importante para isso, pois toda e qualquer montagem, todo e qualquer protótipo precisa ter diversas formas de utilização, né? E quando a gente leva isso para uma situação de um evento, de um torneio de robótica, principalmente, aí que a programação ganha ainda mais destaque, porque os alunos, as equipes conseguem entregar diferentes funcionalidades, muitas vezes de protótipos semelhantes, mas com programações completamente diferentes. E o bacana disso é que os estudantes, a partir dos seus grupos, conseguem, em equipe, em um consenso daquela equipe, construir, desenvolver um projeto e implantar aquilo. E implantar, medir resultado, medir sucesso, tentativa, erro, aprendizado com erro, readequação, uma nova tentativa, enfim. Então, a programação ela é uma estrutura básica e de toda a estrutura da robótica educacional. Quando a gente fala de robótica, normalmente a gente sempre pensa em matemática e física, né. Tem como aplicar a robótica em outras disciplinas sem ser matemática e física? Olha, eu diria assim que a robótica ela tende a caminhar para exatas, né? Isso de certa forma é esperado, tá? Mas desde a educação infantil ela não tem uma relação direta a essas disciplinas, né? Na educação infantil ela vai trabalhar com os temas que são abordados ali com as crianças de 3, 4, 5 anos, enfim. No ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, ela consegue trabalhar com toda e qualquer disciplina. Existe uma quantidade imensa de atividades voltadas a português, matemática, geografia, artes. Inclusive, artes é uma das disciplinas que fica dentro de STEAM, né? Então, você tem já essa abrangência, esse entendimento que vai além de matemática e ciências, por exemplo. Ensino Fundamental 2, a mesma coisa, a gente consegue trabalhar entre todas as disciplinas. E para o ensino médio, a participação da robótica educacional em atividades como química, por exemplo, também ela é muito forte. O fato é, hoje você tem a necessidade da tecnologia em diversas áreas, até ampliando o tema disciplina para áreas, né? Então não é algo, vamos supor, do engenheiro, mas você vai ter dentro da saúde, cirurgias sendo feitas por robôs, né? A gente vai ter, até usando novamente seus exemplos ali, né, os implantes com sensores, luvas robóticas. Então, olha onde nós estamos falando, isso era impensável muitos anos atrás. E se algo era impensável alguns anos atrás, você imagina alguns anos para frente. Ou seja, a necessidade de se oferecer de fato essas tecnologias, essas ferramentas aos estudantes, para que eles possam ser protagonistas dos seus próprios conhecimentos, é algo extremamente importante. E como que os pais podem incentivar esse interesse dos filhos por tecnologia, inovação, ciência? Olha, eu acho que a melhor maneira dos pais participarem, eu falo muito por mim também, eu sou pai, tenho uma filha de 10 anos, e é de fato acompanhando, estando junto, você vivenciando, vendo ali o que está fazendo, incentivando a participação, o aprendizado, e o aprendizado, seja por qual for a maneira, a fonte, porque, de certa forma, tudo acaba culminando um pouco mais na tecnologia, né? Então, o meu entender, um pouco do que eu faço, a participação dos pais, estar ali ao lado, incentivar a educação por si só,
ela já vai ser um grande avanço, porque a educação ela vai caminhar de uma maneira que ela vai encontrar a tecnologia. Então, para os pais, acho que o maior incentivo é o foco na educação, o foco no aprendizado, o esforço e a dedicação nessa fase da vida tão importante para todo o restante da vida. Agora, voltando a falar de escola, quais são os principais desafios que as escolas têm para implementar até mesmo a robótica? Olha, eu diria que na educação pública, o primeiro desafio é o próprio processo de contratação. A gente tem hoje um modelo no Brasil de que ele tem um mecanismo extremamente robusto para prevenir e bloquear contratações, com o objetivo de inibir as más contratações, né? Porém, a forma da medição ela é somente na entrada e não no desenvolver de uma execução. Então, existem projetos que muitas vezes driblam a entrada, mas que não têm uma execução de qualidade. Então, esse é um ponto que merecia um pouco mais de atenção para que se pudesse, para que os órgãos públicos pudessem realmente contratar projetos melhores, de melhor qualidade de execução, que possam ser medidos ao longo do período, porque a gente infelizmente vê muitos projetos que foram contratados não foram executados ou executados muito abaixo do que se esperava. Em termos escolares, em termos de sala de aula, eu diria que é o eixo. É preciso pensar no eixo entre serviços, formação para os professores, primeiro deles, a disponibilidade das tecnologias educacionais, dos dispositivos, né? E também a metodologia, pois não existe um uso adequado de uma ferramenta sem que haja uma metodologia. Nós vimos muito isso com as lousas digitais. Houve um boom, alguns anos atrás houve um boom das lousas digitais e também houve um boom de casos que nós vimos onde a lousa, um equipamento robusto, importante, com um número infinito de possibilidades, estava sendo usada como um simples quadro negro, antigamente, um quadro para o professor usar com giz. Então, você tinha uma utilização muito pequena de um recurso que poderia ser usado de inúmeras maneiras. Ou seja, a metodologia ela precisa estar aplicada ao equipamento, ao produto, independente de qual seja. Por melhor que ele seja, se não houver uma metodologia que o suporte, que o sustente, acompanhe, a gente tem uma grande dificuldade em ter sucesso com essa implantação. Esse investimento em tecnologia acaba sendo muito alto para as escolas, para a rede de ensino? Veja, o investimento ele existe, porém, é algo que tem uma durabilidade muito longa. Então, a gente consegue ter um equilíbrio desse investimento com o passar do tempo. Ele se torna um custo-benefício extremamente atraente, pois ele vai trabalhar, como disse inicialmente, a questão do engajamento dos alunos. Então, veja, você já está reduzindo o investimento para trabalhar a evasão escolar a partir da atividade da robótica educacional. Você tem atividades, desdobramentos a partir da robótica que, em outros casos, demandariam outro tipo de recurso, outro tipo de empenho para que se alcançasse aquele objetivo. E por se tratar de equipamentos que têm uma durabilidade, uma longa vida útil, então você acaba tendo um custo-benefício muito bom. Acho que isso faz com que seja perfeitamente possível se trabalhar em qualquer realidade. Aquela coisa, se investe agora para colher mais lá para frente, né? Exatamente, exatamente. Isso é um ponto importantíssimo e que precisa ser visto por todos, os gestores públicos, né? Porque a educação, ela muitas vezes é uma colheita que a gente mesmo acaba não vendo, né? Mas de extrema importância. E eu penso que desde a educação infantil, né? Por mais que na educação infantil esse resultado ele demore ainda mais, mas ele virá. É fato que ele virá. Os estudos comprovam isso. Os exemplos de outros países, temos a Coreia do Sul, um grande exemplo nisso. O resultado dele vem e quando ele chega, ele transforma.
Ele é realmente transformador, ele faz a diferença e ele comprova que o investimento valeu. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Foi muito bom o nosso papo. Eu tinha mais perguntas, mas acaba que o nosso tempo acaba ficando curto. Mas muito obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço, é sempre maravilhoso falar sobre educação. Eu penso que educação não é apenas uma política pública entre tantas outras, né? Ela é a base que sustenta todas as políticas públicas. Então, quando a educação Maneira. avança, todas as demais avançam também. Obrigado, a gente te espera numa próxima oportunidade aqui então. E olha, bora lá, mudando de assunto aqui, depois dessa entrevista com as perguntas, eu quero saber de vocês aí, apesar da internet ser indispensável, né, no dia a dia de muitas pessoas, a maior parte desconhece alguns fatos curiosos sobre o seu surgimento. A Lívia Almeida vai revelar pra gente quais essas curiosidades. Vamos ver. Hoje é impossível imaginar a vida sem internet. A gente usa para trabalhar, para estudar, para conversar e até mesmo para se divertir. Hoje eu te conto 6 curiosidades sobre a internet que você provavelmente não sabia. Fato 1. Hoje, quem quer criar um site precisa pagar para registrar um domínio, que é o endereço na internet. Mas no começo da web, isso era bem diferente. Até 1995, qualquer pessoa podia registrar um domínio totalmente de graça. Só depois disso é que começaram as cobranças pelo serviço. O primeiro navegador da história surgiu em 1990. Ele foi criado pelo cientista britânico Tim Berners e se chamava World Wide Web. A interface era bem simples e funcionava apenas com textos. Nada de vídeos, imagens ou páginas cheias de cores, como a gente vê hoje. Fato 3. Antes de se chamar Amazon, a empresa de Jeff Bezos tinha um nome bem diferente. No começo, ela se chamava Cadabra, em referência à palavra abracadabra. Mas o nome acabou sendo trocado porque algumas pessoas confundiram com a palavra cadáver. Aí nasceu o nome Amazon, inspirado no maior rio do mundo. Fato 4. O primeiro spam da história foi enviado em 1978. Um gerente de marketing enviou a mesma mensagem para cerca de 400 pessoas para divulgar um novo computador. A estratégia até gerou vendas, mas também irritou muita gente. E assim começaram os famosos e-mails indesejados. Fato 5. A primeira webcam do mundo surgiu por um motivo bem curioso. Pesquisadores da Universidade de Cambridge queriam saber se o bule de café do laboratório ainda tinha café. Então eles instalaram uma câmera apontada direto para a cafeteria. Assim, dava para olhar pelo computador antes de sair da sala. Fato 6. Uma das primeiras negociações feitas pela internet envolveu universitários que queriam comprar maconha. Mas a primeira compra online oficial aconteceu em 1994. Um homem comprou pela internet um CD do cantor Sting. Essa foi a primeira vez que um pagamento com cartão de crédito foi feito online. Hoje a internet faz parte de tudo na nossa vida. E aí, qual desses fatos você não conhecia? Conta pra gente. Eu, assim, pelo menos uns 5 fatos eu não conhecia não. E você, hein? Qual que você não conhecia? A história do café, da webcam, para ver se tinha café no bule. Até diria um apresentador, né? Assim, né? Para ver se tinha café no bule. A história também do CD em 1994, tarde, né? Mas era aquela época que a internet ainda estava engatinhando, né? Loucura isso, né? Olha, antes de ir para o intervalo, hora de testar os seus conhecimentos. A pergunta de agora é a seguinte: qual foi o primeiro vídeo enviado ao YouTube? Um show musical, um tutorial de computador, um vídeo em um zoológico ou um comercial de TV, hein?
qual foi o primeiro vídeo enviado ao YouTube? A resposta, olha, vem depois do intervalo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Pensa aí, hein? Quero a resposta, até já! Estamos de volta com o SP Tecnologia, muito bom ter você aqui com a gente. Olha, antes do intervalo, a gente deixou uma pergunta para você, né? Tá lembrado? Ela chegando aqui no telão pra gente a pergunta, quero saber de você qual foi o primeiro vídeo enviado no YouTube. Foi um show musical, um tutorial de computador, um vídeo em um zoológico ou um comercial de TV, hein? Qual que foi a resposta, hein? Você já sabe, tem alguma ideia, hein? Eu tô curioso até mesmo para saber. E aí, gente, qual que é a resposta? A resposta vai aparecer na tela pra gente? Vai aparecer? Olha, a curiosidade é grande, né? Foi um vídeo em um zoológico. Olha ela aparecendo aí, olha. Foi um vídeo em um zoológico. Aproveitando essa resposta, a gente encontrou esse vídeo, a gente tem imagens desse vídeo. Eu vou pedir para rodar para vocês darem uma olhada. Esse vídeo, só para vocês terem uma ideia, foi gravado lá em 1900, na verdade em 2005 esse vídeo foi gravado e tem mais de 384 milhões de visualizações. E se chama Me Et Desu. Olha o vídeo aparecendo aí para vocês. Ele foi publicado no dia 24 de abril de 2005. Esse vídeo ainda está postado por lá. Essa pessoa estava no zoológico aí vendo todas essas coisas, vendo os animais. Bacana, né, gente? Interessante saber disso. Você com certeza conhece o som, né, da voz deles, mas provavelmente passaria por eles na rua sem notar, sem conhecer. Eles, gente, dão vida a heróis, vilões e personagens ícones do cinema, das séries, dos desenhos e até, olha, dos videogames, sem nunca aparecer na frente das câmeras. Bora conhecer esses mestres da dublagem. Como um bravo bombeiro, sua missão é derrotar os objetos flamejantes com sua poderosa mangueira e seu machado afiado para salvar a universidade. Prepare-se para uma jornada intensa de exploração. Filmes, séries, desenhos animados e até videogames. Muitas das produções que chegam ao Brasil ganham a versão em português antes de chegar ao público. É dentro de estúdios como este, em São Paulo, que personagens conhecidos no mundo inteiro ganham uma voz. Mas você já parou para pensar quem são os profissionais por trás dessas interpretações? Ai, gente, pra mim é uma honra estar aqui com vocês e... Ai, sei lá, eu tô tão emotiva. Pra mim é uma honra estar aqui. A história do dublador Patrick Coelho começou cedo. Ainda criança, ele descobriu que a voz poderia também ser uma forma de atuação. Hoje, além de produções nacionais, ele também dubla conteúdos internacionais e transformou o sonho de infância em profissão. Desde pequenininho a gente assistia matérias como essa, eu e meu pai, na verdade. E aí isso foi me alimentando essa vontade artística, que eu nem sabia o que era uma vontade artística ainda, na verdade. Eu só admirava o trabalho desses profissionais, né? E a gente ia repetindo esses jargões, essas frases, e aí desde pequeno foi crescendo essa vontade em mim. E aí meu pai me matriculou aqui, inclusive, do Brasil, quando eu tinha 13 anos, e desde então não larguei o osso. É uma profissão que, além de me satisfazer como artista, traz produtos internacionais que não seriam acessíveis a outras pessoas que não falam tal idioma, seja ele inglês, mandarim, espanhol, pessoas que não são alfabetizadas para ler as legendas. Não é só sobre você colocar a voz do personagem, brincar, é mais sobre acessibilidade também. A atividade existe no país há mais de 80 anos e ganhou força a partir da década de 1930, quando os primeiros estúdios começaram a adaptar produções estrangeiras para o português. O trabalho envolve várias etapas. Primeiro, acontece a tradução do roteiro original. Depois, o texto passa por uma adaptação para o português, respeitando expressões culturais e o tempo de fala dos personagens. No estúdio, o ator precisa sincronizar a voz
com os movimentos da boca na tela, além de reproduzir a emoção da cena. Tudo isso acontece sob a orientação de um diretor de dublagem, como Ailton Rosa, que garante que todo mundo pode virar um dublador. Qualquer pessoa pode ser dublador desde do começo do processo de alfabetização, né? A gente tem casos de crianças que dublam sem ler, sem saber ler ainda, mas é porque esses profissionaizinhos têm pais, né, ou tios, familiares, dubladores, diretores que têm um outro tempo com eles. Mas, normalmente, a partir da alfabetização, você tem crianças aí que já estão aptas a trabalhar, né, a exercer o ofício de dublador até os 17 anos. Além dos profissionais experientes, muitos estúdios também formam novos talentos. Nesse estúdio, um dos maiores do país, alunos aprendem técnicas de interpretação, dicção e sincronização de fala com imagens. Treinamento especial para quem quer entrar nesse mercado. Hoje o Brasil conta com milhares de profissionais na área e se tornou um dos principais polos de dublagem do mercado internacional. Ela existe no país há mais de 80 anos. Olha, gente, claro que essa voz não é minha, ainda bem, essa voz é do Gabriel. E é por isso aqui que a dublagem do Brasil é considerada hoje uma das melhores do mundo. Vamos, precisamos seguir em frente. A gente consegue. Não, anda. Não, isso não é possível, cara. Como assim? Como que isso tá acontecendo? Tá, beleza. Você fica aqui. A gente segue em frente. Hã? Ah, não, eu não acredito. Você deixou ele pra trás? Ah, tá de brincadeira, e agora? Gabriel Ruivo é um dos jovens talentos descobertos pelo estúdio, que já formou milhares de profissionais. A voz do jovem dublador já deu vida a dezenas de personagens. Um trabalho que exige técnica, interpretação e emoção, e que ele ama fazer. Ser dublador para mim é um sonho, porque desde que eu jogo videogame, assisto animes, isso é uma coisa que me toca muito, assim, sabe? É uma nostalgia muito forte. E fazer parte desse universo é muito importante para mim, assim, porque eu consumo esse tipo de produto e eu adoro todo o processo, assim, me encanta demais. Que massa, né? Que legal, pô. Muito bom conhecer essas vozes. Bora agora abrir as nossas trends da semana. Vamos ver o que bugou a internet nos últimos dias. A primeira, olha, é a ovelha editada geneticamente na Índia, que acaba de fazer um aninho de vida e já tá chamando a atenção, viu? Batizada de Termen, ela está saudável e já tem cerca de 10% a mais de massa muscular que a irmã gêmea, que nasceu sem essa alteração. O experimento levou 7 anos de tentativas até dar certo, viu? Agora os cientistas continuam acompanhando o Termen para entender como essa mudança genética se comporta ao longo da vida. Se tudo continuar indo bem, a técnica pode ajudar a tornar a produção de alimentos mais eficientes no futuro, né? Que legal, né? Assunto sério, agora mesmo com a proibição, muitos adolescentes ainda estão nas redes sociais na Austrália. Um estudo mostrou que 1 em cada 5 jovens com menos de 16 anos continua usando essas plataformas. O número de usuários caiu desde que a regra entrou em vigor, mas aplicativos populares entre os jovens como TikTok, Snapchat e Instagram ainda tem bastante adolescente por lá. Agora, as autoridades estão acompanhando de perto para ver se as plataformas realmente conseguem impedir o acesso de menores. Quem não cumprir pode levar multa bem pesada, viu? Um robô está ajudando arqueólogos a montar um verdadeiro quebra-cabeça gigante em Pompeia, viu? Pesquisadores criaram um sistema com robótica e inteligência artificial para juntar centenas de pedaços de afrescos, aquelas pinturas antigas feitas nas paredes que ficaram destruídas ao longo dos séculos. Funciona assim, olha, o robô analisa o formato, as cores e os desenhos de cada pedacinho e tenta descobrir
onde cada parte se encaixa, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça, sem ter a imagem final como guia, viu? A ideia é acelerar um trabalho que normalmente levaria anos ou até décadas para os arqueólogos, né? Se a tecnologia continuar evoluindo, ela pode ajudar a reconstruir obras históricas inteiras e revelar detalhes do passado que estavam perdidos. Na semana passada, eu deixei uma pergunta lá nas nossas redes sociais. Você tá lembrado, né? Bora então relembrar essa história. Eu quero saber qual foi a sua resposta lá nas nossas redes sociais, hein? Em que ano aconteceu o primeiro grande ataque de vírus que se espalhou pela internet, derrubando milhares de computadores? Eu vou fazer essa pergunta de novo para vocês. Quero saber em que ano, hein? Vamos lá, de novo. Em que ano esse ataque, né? Em que ano aconteceu o primeiro grande ataque de vírus que se espalhou pela internet, derrubando milhares de computadores? E aí a gente deixou algumas opções para vocês que estavam lá na nossa rede social. 1975, 1988, 1999 e 2007. Estão lembrando que a gente deixou isso lá nas nossas redes sociais? Falamos assim, olha, no programa passado, hein? Falamos, olha, você vai acessar as nossas redes sociais, ó a pergunta aparecendo até aqui no telão, ó. A gente vai deixar lá nas nossas redes sociais e nas redes sociais você vai responder pra gente em que ano aconteceu o primeiro grande ataque de vírus que se espalhou pela internet e derrubou milhares de computadores. A resposta foi, claro, que a letra A, né? Foi 1988, não foi isso que apareceu? O vírus se replicou automaticamente em diversos computadores, de computador para computador. Cerca de 10% da internet da época foi, afetada. As pesquisas científicas... Vamos mudar de assunto agora, perdão, gente. Olha, as pesquisas científicas ajudam os produtores rurais a identificar pragas, doenças e outros problemas que afetam as lavouras e podem até comprometer a produção de alimentos, é isso mesmo. Em São Paulo, o Instituto Biológico conta com análises laboratoriais e o desenvolvimento, até travou aqui, de tecnologias para auxiliar no diagnóstico dessas ameaças. Vamos ver juntos? Análises laboratoriais, desenvolvimento de tecnologias e pesquisas voltadas a prevenir, controlar ou erradicar pragas, doenças e ervas daninhas em plantas e produtos agrícolas. Esses são alguns dos trabalhos realizados pelo Instituto Biológico. A pesquisa começa com a entrada do material. Esse material vegetal pode ser semente, pode ser folha, planta, tubérculo, né, uma raiz, um solo, uma água. Então, esse material, ele chega para nós vindo de produtor que tem algum problema, né, de doença, algum problema sanitário. Ou então é um material originário de importação, porque tudo que é importado tem que ser feito a análise antes de ser comercializado ou plantado. De acordo com a pesquisadora, é comum os produtores rurais procurarem o Instituto Biológico quando estão com baixa produtividade ou quando vêm as plantas com sintomas desconhecidos. Como se fosse uma visita para o médico. Você tem algum problema de saúde e vai para o médico. Então, o médico ele vai ver os sintomas que você tem e vai, com base nos sintomas, sugerir algumas análises laboratoriais. Às vezes um exame de sangue, de urina, de fezes. Um diagnóstico correto contribui, inclusive, para a segurança alimentar. Se eu tenho um diagnóstico correto da planta, quando eu vou para o campo com esse diagnóstico correto, com essa orientação correta, aumenta a produtividade. Se aumenta a produtividade, barateia o custo do alimento. O investimento em pesquisa agropecuária pública gera retorno direto e mensurável para a sociedade. Um estudo da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios apontou que a cada R$1 investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação, retornou à sociedade R$19,50, quase R$20 na forma de ganhos econômicos, sociais e ambientais. Investindo na pesquisa, olha o potencial de retorno que a gente consegue dar para a sociedade, melhorando não só para o produtor no campo,
melhorando sua qualidade de vida, melhorando seu produto agrícola, melhorando a segurança alimentar. Então, com o investimento na pesquisa científica, olha o retorno que tem para a sociedade. Muito retorno, né? Que massa, né? Bora de teste rápido agora? Se liga nessa pergunta que vai aparecer aqui no telão para vocês, ó. Qual tecnologia permite que celulares, carros e relógios conversem entre si pela internet, trocando dados automaticamente? Realidade virtual, internet das coisas, computação gráfica e streaming. Eu quero saber a sua resposta, mas sabe onde? Lá nas nossas redes sociais, viu? Aproveitando já, segue a gente por lá nas redes sociais, entrou já? Entra lá, procura Assembleia Legislativa ou apenas Assembleia SP, você encontra a gente nas nossas redes sociais. A resposta oficial, sabe quando? A gente conta na próxima semana aqui no programa. Fechado? Bora então pro intervalo agora. Na volta tem mais programa por aqui e eu espero vocês. Até já! Estamos de volta com SP Tecnologia. Dessa vez, olha, a gente saiu fora daquele cenário, daquele ambiente virtual. E quem está com a gente agora é o Jonatas Menegato, especialista em tecnologia da informação, que vai mostrar para a gente como funcionam os robôs utilizados nas salas de aula e também em competições. Você que está acompanhando o programa desde o começo, sabe que a gente já falou, né? Como que as escolas, falamos de robótica aqui, bem legal, né? Olhando assim, ó, parece até brinquedo de montar. Mas não é isso não, né, Jonatas? Não, Will. Ele tem muito mais do que brincar. Quando a gente enxerga aqui os bloquinhos, né, ou os minifigures, os bonequinhos, né, a gente fala, nossa, é só brinquedo, eu vou encaixando uma pecinha na outra, mas na verdade não é só isso não. A robótica educacional, ela vem também com programação. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Acho que dá para dar uma olhadinha aqui no Scratch, que é a linguagem de programação usada aqui na sala de aula. E eu vou mostrar para você como é uma montagem robótica na prática aqui, ó. Eu vou dar Isso que eu ia até perguntar para você, como que funciona, né, tudo isso? Né? Então nós temos os bloquinhos e nós temos os sensores. Tá. Os sensores, eles vêm com atividades para que eles sejam feitos alinhados à BNCC e à BNCC da computação. Certo. Então a gente acaba substituindo ali as aulas de algumas matérias pela robótica. Então quando a gente fala de ciências, tecnologia, matemática, a gente pode pegar o alinhamento da Base Nacional Curricular, da BNCC, e substituir ali pela robótica. Que legal. Esse é um protótipo que é possível fazer alinhado à BNCC. É o protótipo da roda gigante. E eu vou mostrar para vocês ele funcionando aqui, ó. Dei um play, apertei o botãozinho. A gente escuta até um barulho, tec, 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 tec. Escutou o botãozinho e legal. Ele está girando. Exatamente. Essa montagem, os alunos podem demorar aí uma aula de 50 minutos para chegar na sua conclusão. Né? Isso trabalha o aluno não só a parte da robótica, como a lógica, trabalha também a liderança, o trabalho em grupo e muitas outras funcionalidades motoras e também pedagógicas para executar uma montagem dessa. Então não é só brinquedo não, Will. A gente estava até conversando até antes, no primeiro bloco, falando que muita gente pensa que robótica é só matemática e física, né? E a gente acaba conseguindo incluir isso em outras matérias também, né? Sim, com certeza. Nas atividades, como que os alunos aprendem a montar, aprendem essa questão da robótica? Então, todo o currículo de robótica, ele vem com várias aulas para serem seguidas em sala de aula. Aproveitando até o gancho que você deixou aqui, Will, de falar de outras matérias, tecnologia, ciências, muitas outras matérias a gente pode estar utilizando a robótica. Existe o guia de montagem, o passo a passo de montagem que a gente chama, que é onde chega aqui. Né? Nós temos 4 alunos, né, em um grupo, e esses alunos eles dividem as suas funções. Um é o líder, o outro é o responsável pela peça, o outro é o responsável pela montagem, o outro é o programador. E ali eles vão trabalhando em grupo, trabalhando a sua liderança ali também, cada um dentro da sua responsabilidade, fazendo uma partezinha cada um da aula ali para chegar na conclusão da montagem. A montagem é o fim. Entendi. Né? Então, até nós chegarmos ali na montagem mesmo, a gente passa pelo
letramento digital, por entender o que é a tecnologia, como eu faço para chegar, qual é a lógica do passo a passo. Em tecnologia, eu sou de tecnologia de educação há muitos anos, né? E eu falo que a lógica é a coisa mais importante para o avanço cognitivo de uma criança. Quando a gente entende a lógica para chegar em uma montagem, a gente já avançou bastante. Precisa ter alguma noção ou a gente pode começar do zero? Porque a gente vê já isso montado. Isso foi montado já pelo aquele aluno que é expert ou não? Pode, por exemplo, comecei uma aula, minha escola começou a ter aula de robótica. Eu vou conseguir chegar nisso daqui sem saber nada? Olha que interessante. Você pode começar do zero e o professor também não precisa ser um especialista em robótica. Ah, boa. Então, muito importante para você que está nos assistindo agora, é o parceiro que você fecha, ok? Então precisa haver um acompanhamento pedagógico, um guia prático para o professor e um passo a passo muito definido para o aluno. Não precisa ser expert. Essa é a criança que nunca viu robótica, na primeira aula ela sai montando. Como que foi a montagem dessa roda gigante, por exemplo? Eles levaram uma aula de 50 minutos, como você falou, Exato. né? E como que passa a tecnologia assim do tablet para cá? Como que é toda essa... Nós temos aqui na mesa alguns sensores, né? Certo. São essas caixinhas São essas aqui, caixinhas. né? Aonde existe um mecanismo que faz o movimento da pecinha da robótica, né? Ele é programado pelo Scratch e conectado via Bluetooth do tablet para ele. Então existe sim a montagem via bloco, aí a gente acopla os sensores e os sensores fazem a mágica do movimento. Que legal, que legal. E alguma idade específica para começar a montar isso ou não? Ensino infantil até 99 anos ou até mais, sem problema nenhum. Quando a gente começa a falar de robótica, não tem como não falar dos campeonatos, né? A gente acaba ouvindo muito. Como que é a dinâmica dos campeonatos de robótica e o que eu devo apresentar até mesmo para chamar mais atenção? Vamos lá. Os chamados festivais de robótica, né? Onde a gente montamos várias mesas e as competições acontecem. Exato. Nossa, os alunos eles ficam fascinados e esperando esse grande evento que acontece todos os anos, né? Os festivais, eles acontecem tematicamente. Então, todo ano é escolhido uma temática. Um exemplo, sustentabilidade, né? É um tema bem legal de nós trazermos. São confeccionados tapetes e missões em cima de sustentabilidade. Os alunos só descobrem na hora ali qual vão ser as atividades daquele tapete e eles aprendem ali naquele momento, desenvolvem as tarefas e competem uns contra os outros ali. É bem legal. Então você falou assim, escolha o seu parceiro certo, né? Escolha o parceiro certo. Para ajudar na montagem do grupo, enfim. Como que é a aceitação dos alunos e dos professores? Quando falam, olha, a gente está pensando em trazer para a escola um ensinamento de robótica. Eles recebem bem ou começam a falar, é mais para quem gosta de matemática, física, ciência, enfim? Eu acho que o convencimento do professor é um ponto estratégico. Mas com um guia bem elaborado, a aceitação do professor é bem legal. O aluno é 100%. É 100%. Quem não quer ir para a aula, né, e brincar de robótica, né? Entre aspas, porque não é só brincar. Existe nota, acompanhamento e também entrega de dashboards de resultado para os pais e também para a escola. Olha o avanço que seu filho teve nessa característica. Olha aqui, ó, ele era desse jeito no começo do ano e ó como ele melhorou em liderança ou em trabalho em grupo. Então nós também conseguimos entregar e devolver para a escola todo esse relatório do que o aluno evoluiu. Dá para então notar a diferença de quando o aluno começou até, vamos dizer, até o final do ano, quando ele já entrega um protótipo, enfim, alguma coisa assim. Com certeza. E Will, eu falo que a robótica tem mudado a vida das nossas crianças por aí, sabe? Nós temos alguns vídeos de crianças indo para festival de robótica em cima de canoa, sabe? Então, é dar perspectivas e possibilidades para os nossos alunos. Jonatas, para quem quer entrar nessa área, qual que é a maior dificuldade que tem? Eu acho que a maior dificuldade é o investimento inicial, né? Nós precisamos entender da onde vem esse recurso para fazer a primeira aquisição, porque depois, com o parceiro certo, tudo fica fácil. Que recado você dá para quem quer entrar nessa área? Para você que quer entrar, ó, vamos lá de novo, sendo repetitivo. O parceiro certo com acompanhamento pedagógico sem limite de horas. Isso é muito importante para o apoio da sua escola.
uma estrutura legal de sala de aula e de armazenamento para os kits e todos os tablets e a parte de robótica. E depois disso, é só alegria, viu, Will? É só alegria. É a gente colher aí a felicidade da evolução do nosso aluno. O ponto focal da robótica educacional é a possibilidade de um futuro melhor para as nossas crianças. E eu acho que também pega muito na questão da realização, né? Quando a gente começa a montar o projeto, você fala assim, será que vai dar o resultado esperado? E quando você chega no resultado, você fala assim, que legal, né? Que legal. É a realização na prática. É verdade. Jonatas, obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi muito bom. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer. E vocês que ficaram com a gente ao longo do programa, gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais notícia do mundo da tecnologia, inovação e ciência aqui no nosso programa. Para rever o SP Tecnologia, é só acessar as nossas redes sociais. Até o próximo programa, gente!